Bom dia, Ju. Bom dia, senhor. Bom dia, Ti. Tudo bem? Bom dia, Oi, senhor. Gabi. Oi, Luna. Oi, Lorena. Oi, Arthur. Oi, Luísa. Bom dia. Bom Oi, dia, professor. tudo bem? Oi, João Vitor. Oi, Camila. Oi, Gustavo. Bom dia. Tudo bem, senhor? Bem. Oi, Daniel Lemos. Tudo bem? Oi, Maria Eduarda. Tudo bem? Oi, tudo Você bem? vai ter até um pontinho. Ah, a Nina também apareceu, né? Ah, Minha câmera tá carregando. tá bom, tô brincando, Lô. Tá? Ah, não podia ter falado isso, né, Lô? Senão ninguém vai ligar, né? E aí, vocês estão bem? Semana 9, essa semana que vem para terminar o bimestre, então semana que vem, última semana do bimestre, aí eu fecho o terceiro pontinho lá. Oi, Gui, bom dia, tudo bem? Bom dia. Ah, então, assim, até para que vocês entendam, né? Porque literalmente nós temos essa semana e semana que vem para fechar o bimestre. Então, não precisa aí se esforçar. Quem não fez as atividades precisam deixar tudo em ordem para não se acumular, tá bom? Aí, semana que vem, um exemplo, na segunda-feira, vocês terminam a última live do bimestre. Entram lá, respondam a atividade, né? E aí, até no final de semana, a gente já fecha a nota do bimestre de vocês. Se algum aluno vai ficar de recuperação, não vai. Professor, Bom? Oi, Ti, fala, meu anjo. a professora Madalena tinha Hum. falado que essa vai ser a última semana, só que semana que vem só vai ter as lives. Não. Tem atividade sim, tá, meus amores? Oi, Tá? senhor. Oi, Pedro, tudo bem? Então, assim, não se esqueça, semana que vem tem atividade, tem live, tem atividade avaliativa e tudo, tá? Então, ela pode, porque assim, como a gente estava fazendo aí da programação do quarto bimestre, pode ser que ela tenha se confundido, mas tem aula sim, tá? Então, tem a live, tem a atividade avaliativa também, então não esqueça desse detalhe. Então, se vocês puderem até estar colocando no grupo de vocês, se vocês estiverem em grupo, tá colocando que vai ter atividade avaliativa normal semana que vem, numa boa, tá bom? Tá? Oi, senhor, bom dia. Ah, eu tô bravo com você, viu, Vinícius? Por quê? Você me deu os canos semana passada. Né? Mas tá tudo bem? Sim. Ah, então tá bom. Isso que interessa. Eu fiquei preocupado com você, tá? Aí tentei até pedir para os meninos, alguns ficou de me mandar o telefone, não conseguiram, tal, que eu ia até entrar em contato para ver se você estava com alguma dúvida, alguma dificuldade, tá bom? Então, professora, lembra que o Vini não conseguiu entrar na aula, que o Thiago falou? Oi? Eu acho que o Vini não conseguiu entrar na aula, porque o Thiago falou semana. Semana passada, eu falei para vocês, né? Mas tá bom. Se tá tudo bem, é o que nos importa, tá? Deixa eu falar uma coisinha para vocês. A aula passada a gente ficou muito, fez uma atividade mais prática um pouquinho, onde a gente pegou os dados lá na página 44 e 45, tá? Na página 44 a gente montou uma tabela, eu passei para vocês temperatura e índice pluviométrico, ou seja, volume de chuva, tá? E depois vocês tinham que montar um climograma. Quem de vocês conseguiu montar certinho? Vamos lá, Dudinha. Professora, montei. Mostra para nós aí, Dudinha. Muito A bem. única coisa que eu não fiz, eu não passei caneta em cima da linha da Isso, mas ó, só para vocês terem ideia, olhando, por exemplo, ó, fica Nina e Lorena, fica desse jeito, um pouquinho só. Não sei se para vocês aparecem as duas uma do lado da outra, tá? Só para você perceber. Calma. Vai ligar a câmera. Aí eu vou te Calma, mandar tudo, tá? calma, Gui, tá? Aí o que que acontece? As duas, por exemplo, você pode ver, ó, tá idêntico o gráfico delas, o cronograma. Por quê? Os dados são o mesmo, então fica mais fácil até para a gente entender, tá? Muito bem, Lô, pode abaixar, Nina pode abaixar, tá? Se vocês tiverem grupo da sala, tá? Preste atenção, não sei se vocês têm. Se vocês tiverem, se quiser tirar uma foto dessa página e colocar no grupo, vai estar ajudando os colegas também, tá? Oi, Ti, bom dia. Aí, Tiago, muito bem também, tá?
Parabéns aí, tá? Então, ó, era literalmente... Vi, você conseguiu entender ou não? Mais ou menos, senhor. Eu deixei para fazer, tipo, hoje, pra você me explicar. Isso, se você tiver alguma dificuldade, pode pedir, tá? Uhum. Então, só para vocês entenderem, o que que era da aula passada? Vamos entender aqui um pouquinho, tá? Vou só retomar com vocês, até para que vocês entendam, tá? A gente estava analisando o quê? Né? A gente começou a analisar climograma. Como que faz um climograma? Então, a gente percebeu que as coluninhas azuis representam volume de chuva. A linha vermelha representa a temperatura. Então, o que que acontece? No lugar, por exemplo, dessas letrinhas aqui, janeiro, fevereiro, era para que vocês colocassem o quê? 21, 22, 23, 24, 25, até dia 2 do 10. E aí vocês iriam marcar o volume de chuva e depois a temperatura, conforme as meninas mostraram, o Thiago mostrou e tudo mais, tá? Então, são exemplos que era para estar fazendo. Aí, na tabelinha aqui da página 44, eu passei alguns dados para ficar mais fácil para vocês, até para a questão de um estar ajudando o outro. Então, a gente colocou a temperatura média e nós colocamos o volume de chuva aqui. E depois que os dados dessa tabelinha, a gente montou o climograma da página 45, certo? Então, aqui desse lado aqui seria a data, e aqui desse lado, né, a questão do volume de chuva, e aqui seria a temperatura, tá bom? Então, essa foi a atividade da aula passada, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, se quiser perguntar, tá? Por isso que eu falei. Então, as meninas aí, qualquer coisa, né, pode estar tirando uma foto dessa página 44, uma da página 45, que foi o que a gente pediu e está mandando aí no grupo para estar ajudando os colegas, tá bom? Hoje nós vamos estar entrando em fatores do clima. O que são os fatores? O que determina o clima daquela região? Mas antes disso, nós vamos lá na tarefa 23. Vamos lá, rapidinho. Quem fez a tarefa 23? Eu. Eu quem? Nina? Quem mais? Nina. Isso. Então, assim, ó. Aqui na tarefa 23 está analisando os climogramas. Observe com atenção o mapa a seguir. Vou até aumentar um pouquinho aqui para ficar mais fácil. Observe com atenção o mapa a seguir os climogramas correspondentes a cada um dos lugares. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro é Point Barrow, né, que fica no Alasca, nos Estados Unidos. Então, olhando o climograma, tá? O que a gente consegue perceber aqui, tá? Só chamando a atenção de vocês, tá? É um lugar que quase não chove, o mês que chove mais é julho, e as temperaturas são baixas. Pode perceber que a temperatura, o mês que a temperatura mais alta é julho, e não chega nem a 10 graus, tá? E tem meses que ela chega a menos 30 graus negativo. Muito bem, tá? O segundo, que fica no Brasil, né? Olha aí, tá? A gente vê a quantidade de chuva, que tem bastante, né? E a temperatura, ela não tem muita variação, né? Ó, ela segue mais ou menos na casa dos 25 graus. O terceiro, que fica lá na Argélia, olha onde ele se localiza, né? É um lugar que basicamente não chove. Pode ver que não chega nem a 10 milímetros de chuva, né? Então, um lugar muito seco. E a temperatura tem meses, por exemplo, que chega a 10 graus, né? Um pouquinho menos. E tem meses que ultrapassa 40 graus de temperatura. Então, é um lugar até seco, né? Se a gente for ver, é um lugar desértico, porque além de quente, é seco, né? Porque não chove. O 4, né? Que fica na Romênia, né? Aí, onde que ele se localiza? Olha aqui, ó, nessa região, tá? E aí, o que acontece? As chuvas, uma média, por exemplo, de até 40, 50, né? 80 milímetros, né? Então, elas têm chuva bem distribuída o ano inteiro. As temperaturas, tem meses que chegam abaixo de zero, que no caso é o mês de janeiro, e tem meses que a temperatura chega
a quase 25 graus, tá? Então, a temperatura, ela tem uma variação térmica muito grande. Nos meses de inverno, né? Literalmente, cai a temperatura, nos meses de verão, a temperatura sobe. E o 5, que fica em Nagasaki, no Japão. Chove bastante, olha a quantidade de chuva, né? E a temperatura também, olha aqui, ó. Tem meses que ela chega a 5 graus e tem meses que ela chega a quase 30 graus. Então, uma variação térmica muito grande, tá? E aí era para vocês fazerem, né, a partir da leitura do mapa e do climograma, as características das condições climáticas de cada um dos lugares destacados. Por exemplo, olha lá, Point Bear, que fica no Alasca, né? Local muito frio, com temperaturas anuais variando de menos 30 graus negativo a 10 graus. Baixa pluviosidade, ou seja, quase não chove. As temperaturas mais altas coincidem com os meses que a pluviosidade é também mais alta, que é junho, julho e agosto, tá? Quem mais? Aí a 2. A 1 eu já tinha feito com vocês, não tinha? Não? Não. Tá, então até para que vocês entendam. Agora a 2. Vamos lá na 2. O ápice em São Gabriel da Cachoeira, no Brasil, né? Como que está? Alguém gostaria de falar? Que silêncio. Então vamos lá. Oi? Pode falar. Muito quente. Isso, olha lá, ó. Local de clima quente e úmido, porque ele é muito quente, mas ele chove. Médias térmicas elevadas todo ano, em torno de 25 graus, com pouca variação. Alta pluviosidade, ou seja, chove bastante. Um mês que apresenta maior quantidade de chuvas é maio, e o que apresenta menor quantidade é setembro, tá? Muito bem. Se vocês quiserem estar colocando do jeito que está aqui, é interessante. Mas aí não dá tempo da gente esperar vocês copiarem tudo. Então, se vocês quiserem estar dando print, por exemplo, na tela e depois estar, né, preenchendo certinho, não tem problema, tá? Até mesmo porque era uma tarefa net, tá? E estaria lá para vocês também estarem pesquisando, tá bom? E o 3, vamos para o 3. Na Argélia, como que está? Quem poderia falar alguma coisa? Posso falar, senhor? Pode. É típica área desértica, com temperaturas elevadas e Clima baixa quente. pluviosidade, que não passam de 20 milímetros. Isso, então vamos lá, dar uma olhada, ó. Típica área desértica, pluviosidade média sempre inferior a 20 milímetros, grande variação de temperatura ao longo do ano, o mês mais quente é julho, o mês mais frio é dezembro. Por que variação? Do mesmo jeito que a temperatura sobe, ela desce, tá bom? O 4, na Romênia, né? Vamos lá. Então, é um local com grande variação de temperatura ao longo do ano, baixas temperaturas nos meses de inverno, dezembro, janeiro e fevereiro, e altas temperaturas no mês de verão, junho, julho e agosto. Chuvas bem distribuídas, sendo junho o mês mais chuvoso. Tá? E a 5, quem gostaria de falar? Vamos lá, Lô. Também é um local com grande variação de temperatura. O inverno é frio e o verão é quente. E os meses que tem mais chuva coincidem com o verão e os de menos chuva com o inverno. Tá, então vamos lá dar uma olhada. Olha lá. Local com grande variação de temperatura ao longo do ano, porque do mesmo jeito que sobe e desce, né? Inverno frio, verão quente, os meses de maior pluviosidade coincidem com o verão e o de menor pluviosidade com o inverno. Muito bem, tá? Alguma dúvida? Tá, então vamos lá para a página 45. Alguém gostaria de dar print na tela? Fala, Du. Pronto, senhor, tirei já. Tá. Eduardo, tá tudo bem? Sim, senhor, você... Avisa ele. Fala, Du. Ô, senhor, uma coisa, se eu acabar saindo da aula, é porque
O iPad aqui tá acabando a bateria, então se eu sair é porque acabou a bateria. Não, tá bom. Fique em paz, Du, tá? Pronto? Então, vamos lá, tá? Voltando na página 45. Ô, Du, depois qualquer coisa você pede a revisão para alguém, tá? Se acaso você cair, tá Tá bom? certo. Hoje eu vou precisar bastante da ajuda de vocês, tá bom? Professora, eu posso ler? Oi? Pode, tá? Na página 45, a gente vai começar a falar sobre os fatores do clima. O que são fatores do clima? São aqueles, vamos falar assim, aquelas fatores que acabam ajudando ou atrapalhando a temperatura do lugar. Por que aquele lugar é muito quente? Por que aquele lugar é muito frio? Será que ele está distante da linha do Equador? Se ele está próximo? Será que ele tem bastante vegetação? Será que ele está próximo do mar? O que está acontecendo? Então, a gente sabe que vários lugares acabam tendo um clima dependendo do fator daquele local. Então, vamos lá. Pode ler, Lô. Você já viu que estudar o clima significa coletar dados de temperatura, pluviosidade, umidade do ar, pressão atmosférica, ventos, todas as condições do tempo de um lugar durante muitos anos, para poder perceber quais as características mais marcantes que propiciam classificar aquele clima. Você também viu que, dependendo do posicionamento do lugar na superfície da Terra, podemos identificar qual a sua zona térmica dominante. Mas por que cada lugar tem um clima com um nome diferente? Porque cada um tem variáveis que produzem alterações importantes ou na temperatura, ou na quantidade de chuvas, ou na umidade do ar. Chamamos essas variáveis que não podem ser medidas nas quantidades de... Não, chamamos essas variáveis que não podem ser medidas, mas que produzem alterações de fatores do clima. Essas condições são sempre locais, ou seja, produzem diferenças apenas em um determinado lugar, embora todas as vezes em que estão presentes provoquem as mesmas alterações. Muito bem. Observe o mapa abaixo e perceba que, mesmo estando na mesma zona térmica, as paisagens dos lugares apresentados têm características bem diferentes. Vou dar um exemplo para vocês. Nós já fizemos um mapinha lá atrás, vocês podem pegar o mapinha lá, das zonas térmicas, zona temperada, zona tropical e zona polar. Lembram disso? Tá? Nós já pintamos um mapinha aí um pouquinho atrás sobre as zonas térmicas, tá? Então, agora a gente vai analisar isso aqui, ó. Vou diminuir aqui, porque eu quero mostrar para todo mundo, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, vocês estão vendo a linha do Equador. Ó, olha aqui para mim. Linha do Equador. Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer, Círculo Polar Antártico e aqui em cima nós temos o Círculo Polar Ártico. O que a gente vai estar fazendo? Até para que vocês entendam. Primeiro eu tenho que classificar a zona térmica. Então aqui eu tenho a zona tropical nesse meio, tá? Aqui eu tenho a temperada, aqui eu tenho a temperada. Aqui eu tenho a polar e aqui eu tenho a polar. Ah, professor, eu tenho a polar do sul e a polar do norte? Sim. Eu tenho a temperada do sul e a temperada do norte? Sim. E eu tenho a tropical, certo? Alguma dúvida nisso aqui? Não. Aí vamos analisar, ó. Vamos tentar pensar da seguinte forma. A imagem 1, ela está localizada em qual zona térmica? Vocês vão escrever aqui em cima, ó. Vi, pessoal, tá conseguindo acompanhar? Sim, senhor. Tá bom. A 1, ela está em qual zona térmica? Ela se Polar, localiza. professor? Polar. Então vem aqui e escreve polar. Muito bem. Aqui em cima escreve polar. A 2, olha aqui a imagem 2, ó. Aonde ela se localiza?
Temperada? Não. Ó, a linha do Equador tá aqui, ó. Qual que é aqui? Que zona térmica é essa? É a tropical. A tropical. Então, vem aqui em cima e escreve tropical. A 3, aonde ela está localizada? Na zona temperada. Temperada. Zona temperada. Então, escreve temperada aqui. E a 4? Temperada. Temperada. Muito bem, escreve temperada aqui. E a 5? Estão acompanhando? Porque depois isso vai depender. Eu perdi a 3. A 3. Qual é a 3? Gente, vocês precisam preencher, porque depois vocês vão fazer a atividade da próxima página. Se vocês não souberem, vai confundir vocês, tá? A 3, ó, temperada. A 4, temperada. A 5, Temperada. temperada. E a 6? Ó, Temperada. temperada. E a 7? Temperada. Temperada. E a 8? Temperada? Ela tá bem na divisa, né? Temperada, pode colocar. E a 9? Tropical. Tropical. Muito bem. Agora que a gente escreveu de todas elas, eu gostaria que vocês fizessem uma comparação, que vocês olhassem. Vamos supor, aqui eu estou na polar, certo? Tá? Se a gente for ver, essa daqui poderia ser a que mais se aproxima da próxima polar, mas a gente colocou temperada, correto? Mas só estou dando como exemplo. Olha como que muda a vegetação, tá? A paisagem. Vamos dar uma olhada, por exemplo. Vocês marcaram aqui, a 6 é o quê? Temperada. E a 7? Temperada. Temperada. Por que a paisagem é tão diferente? Olha aqui, por exemplo, Uma mais perto da área polar que a outra. porque nós temos os fatores climáticos, né? Nós vamos analisar quais fatores são esses. Por exemplo, a 2 é tropical. Olha a 9, é tropical também. Ó, aqui tem bastante água, bastante vegetação. Aqui já é um lugar seco, pouca vegetação. Certo? Ó, essa daqui, por exemplo, ó, é temperado, mas é literalmente um lugar deserto. Olha lá como que é a temperatura, como que é o lugar. Como que é as condições térmicas desse lugar? Será que essa 4 ela é quente? Será que é um lugar frio? Como que é? Parece quente. Parece quente, né? Aqui, por exemplo, esse lugar aqui, né, do Brasil, a gente já tem uma noção, até pela proximidade da linha do Equador. É um lugar quente, mas é um lugar que é úmido. Por quê? A impressão que tem que chove bastante. Né? Aqui, por exemplo, é um lugar o quê? Frio. Mas por que é um lugar frio? Se ela está na zona temperada. Porque ela tem o quê? Ela está no alto, numa montanha, né? Então, significa o quê? A altitude aqui que vai definir. Aqui, por exemplo, é uma temperada. Por que é seco desse jeito? Né? Porque tem pouca vegetação. Será que é por causa do relevo? Será que é a proximidade? Tudo isso a gente tem que analisar, tá bom? Vamos para a página agora 47. Nós vamos falar sobre os fatores do clima. Latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, vegetação e relevo. Vamos lá. Pode, Guilherme vai ler, Gustavo vai ler, Maria Eduarda vai ler, tá? Vamos lá.
Pode começar, Gui. Depois que você lê latitude, o Gustavo vai ler altitude, tá bom? Latitude, como já foi visto, é a distância em graus de um ponto da superfície em relação ao Equador. Quanto menor, mais perto do Equador. É a latitude. Maior é a temperatura do lugar. Muito bem. Então, olha lá, nós estamos falando de latitude. Então, latitude, se ela é baixa, significa que ela está próxima da linha do Equador. Se ela é alta, ela está distante da linha do Equador. Então, muito bem, tá? Gustavo, altitude. Oi, senhor. Oi, meu anjo. Altitude, altura do terreno em relação ao nível do mar. Calma aí. Oi, senhor, voltei. Altitude, altura do terreno em relação ao nível do mar. Quanto mais alto o lugar, mais frio ele é a cada 100 metros que se sobe. Há uma diminuição de cerca de 0,6 graus na temperatura. Isso. Vamos pensar aqui essa altitude, a altura em relação ao nível do mar. Vocês que são jogadores aí, né? Vamos supor que nós vamos lá para Lima, no Peru. Tem uma altitude muito, vamos falar assim, acima do mar. Por que os jogadores têm que ir antes? Porque eles têm que se acostumar, por exemplo, com a temperatura de lá, principalmente em relação a quê? A altitude do terreno. Então, o ar fica um pouco mais frio, tem tudo isso, tá? Maritimidade e continentalidade. Vamos lá, Dudinha. Quanto mais perto do mar, maior a quantidade de chuvas. Quanto mais longe do mar, continente exterior, mais seco fica o clima. Isso. Então, quando está no litoral, a gente pode falar que é maritimidade. Quando está bem dentro do continente, a gente pode falar que é continentalidade, tá bom? Vegetação. Arthur de Aquino. Oi, senhor. Você Oi. pode repetir, por favor? Vegetação. Como as plantas fazem fotossíntese e transpiram, onde há uma vegetação mais densa, há maior umidade e, consequentemente, mais chuva. Os lugares onde há menor densidade de plantas ficam mais secos. Muito bem. Nina, relevo. Áreas Nina, mais baixas, como as depressões, permitem maior circulação de vento. Oi, pode falar. eu tô falando. Pode repetir para nós, por favor? Senhor, você tá me escutando? Agora eu tô. Ah, tá, eu tava Eu lendo. tava escutando ela desde o começo. Nina? As áreas mais baixas, como as depressões, permitem maior circulação de ventos e massas de ar, enquanto áreas mais montanhosas permitem provocar as chuvas orográficas de relevo ou barrar a entrada de ventos úmidos, podendo levar à formação de áreas desérticas. O que a gente está analisando aqui, né? Lembra que a gente fez o desenho dos tipos de chuva, que a gente analisou chuva orográfica ou de relevo, tá? Então, aqui está citando. Então, dependendo do relevo, se tem, por exemplo, planaltos, planície e tudo mais, você acaba tendo uma circulação maior ou menor de, vamos falar assim, de chuva e tudo mais. Ele acaba modificando, vamos falar assim, a paisagem daquele local, tá? Tiago, lê para nós aí. Oi, senhor. Pode ler para nós? Aonde que é pra ler? Eu tava ali cuidando da minha cachorra, que ela acabou de chegar do veterinário. Oh, desculpa. Volte ao mapa. Tá. Volte ao mapa, onde podemos observar paisagens tão diferentes. Selecione 2 pares de imagens que estejam na mesma zona térmica. E, depois de preencher as tabelas a seguir, explique
Observando com cuidado quais os fatores que estão interferindo no clima. Tá, muito bem. Então, nós vamos para a tabela 1, tá? Então, preste atenção um pouquinho que eu vou precisar da ajuda de vocês, tá? Por exemplo, aqui, a tabela 1, paisagem. Eu preciso pegar duas que seja da mesma zona térmica. Vamos lá. Eu posso falar duas da zona temperada? Pode. Kalahari, Nâmbia, Qual é o número? Norte, Argentina. Qual que é o número? Número 7 e número 5. Tá, então nós vamos por ordem, para ficar mais fácil. Pode ser, Lô? Então, aqui, ó, tabela 1, coloque paisagem 5 e paisagem 7. Coloque aí. Zona térmica. Temperada. Temperada. E da 7? Temperada também. Condições atmosféricas, da 5. Como que vocês acham que tá? Olhando a imagem. É um lugar quente, frio, o que que é? Para mim é um lugar frio, que Lugar- parece que tem neve na montanha. Isso, então coloca lá, lugar frio. E da 7? Bem quente. Quente, muito bem. Fator climático, por exemplo, da 5. O que que a gente poderia estar colocando aqui? Desses fatores aqui, latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, vegetação e relevo. Vamos, gente. O que que vocês acham? Qual que é o fator? Não é um lugar montanhoso? Vegetação? Não é um lugar montanhoso? Relevo. Relevo. Altitude, né? Então, a gente pode colocar aqui a altura em relação ao nível do mar e a gente pode colocar que também tem bastante vegetação, né? Podemos colocar o relevo? Podemos, porque se a gente olhar o desenho das altitudes, a gente vai perceber que também é um lugar, principalmente, que está próximo que à Cordilheira dos Andes, né? Então, podemos colocar. Então, fator climático, altitude, relevo e vegetação. E na 7? Qual que é o fator da 7? Relevo. O relevo, e a gente também pode colocar o quê? Falta de vegetação. Não tem vegetação literalmente nesse local, né? Todo mundo preencheu? Sim. Então, vamos agora para a tabela 2. Nós pegamos da zona temperada. Agora, nós vamos fazer da zona tropical. Achem duas imagens da zona tropical para nós. Savana. 2 e 9? 12? 2. Ah, 2 e 9. Então, coloca aqui, paisagem 2 e paisagem 9. Zona térmica. Tropical. Tropical. Na 2, condições atmosféricas, olhando pela imagem, será que é um lugar fresco, um lugar quente, um lugar chuvoso? Como que é? Lugar quente. Lugar quente e chuvoso, né? Por quê? Porque a gente vê que tem bastante água, né? Ou quente e úmido, né? A gente pode estar colocando. E da 9? Um lugar também bem quente. Um lugar quente, né? Agora nós vamos. Da 2, o fator climático aqui. Ô, Pro, da 9
A zona térmica é tropical também? É tropical. E o fator climático, por exemplo, da 2? Eu não tenho certeza, mas é maritimidade, continentalidade? Não, a 2, olha lá onde ela se localiza. Altitude? Altitude? É, Não Eu acho que latitude, sir. é latitude, porque é próxima à linha do Equador. Então, é latitude baixa, né? É latitude baixa e vegetação. Você pode ver que tem bastante vegetação. E da 9, o fator climático? Vegetação. Falta de vegetação. E ela também é quente porque ela é próxima também à linha do Equador, né? Certo? Tudo bem? Então tá bom. Agora nós vamos responder essa perguntinha. Por que as paisagens são diferentes se a zona térmica é a mesma? Posso falar? Pode. Porque os fatores climáticos são diferentes? Porque o que determina a paisagem do lugar são os fatores climáticos, né? Ou seja, a temperatura do lugar, ela é de acordo, vamos falar assim, com os fatores. Então, olha lá, ó, tem até aqui, ó, espera-se que o aluno perceba que isso acontece devido à interferência dos fatores do clima, né? Que são diferentes dependendo do lugar, tá? Apenas de uma forma diferente com o que a Lorena disse, né? Tá bom? Pode falar, Gui. Não é, eu ia ligar o microfone para baixar, só que você já tinha baixado já. Ah, tá bom. Pronto? Pronto. Pronto. Desculpa. Pronto? Professor, Oi, pode falar. vai ter alguma tarefa para fazer para essa semana? Não entendi. Vai ter alguma tarefa essa semana? Essa semana não. Tá bom? Vamos lá agora. Página 48. Os climas do mundo. Preste atenção um pouquinho, né? Quem gostaria de ler aqui? Tiago? Ah, Tiago já leu? Vi? Professor. Vi? Quem que é? Guilherme? Sim. Guilherme, você Pode ler, leu... Gui, pode ler. Pode ler, Gui, pode ler. Deixa eu ler. Guilherme leu primeiro, depois o Vinícius leu o outro aqui, tá? Vamos lá. Tá. Eu leio desde o começo, acabamos de ver Isso, até aqui. o clima do mundo. Acabamos de ver que o estudo dos climas é elaborado a partir da análise da sucessão de tempos atmosféricos. Ou seja, depois de muitos anos da medição de temperatura, umidade e condições de nebulosidade em determinados lugares ou regiões. Além disso, observamos que lugares da mesma zona térmica podem ser diferentes devido à influência do que chamamos de fatores do clima. Desse modo, podemos elaborar um mapa com os climas do mundo, os quais chamaremos de macroclimas. Esses climas são classificados como...
Vinícius, polares. Polares ocorrem em locais onde predominam as baixas temperaturas. Temperados, localizados entre os trópicos e as zonas polares. Tropicais, localizados entre os trópicos. Desérticos, ocorrem em locais onde a umidade do ar é muito baixa. E de montanha, ocorrem em locais de grande altitude. Analise o mapa abaixo e escreva o nome dos macroclimas do planeta de acordo com as características assim. Se a gente tem alguma dúvida, a gente pode ir por eliminação. Então, por exemplo, né, nós temos aí na legenda a cor branca. A cor branca significa o quê? Qual deles? Polares. Polar. Então, escrevam lá, polar. Então, a cor branca significa polar. Muito bem. A cor verde. Tropical. Tropical. Muito bem. E a cor vermelha? Será que eu sei? Ó, já foi aqui. Vou riscar aqui e fazer um... Desértico, senhor? Então, vou riscar aqui. Polar e tropical. Então, por exemplo, agora eu tenho o temperado, desértico e de montanha. Então, por exemplo, o vermelho, será que é de montanha? O vermelho, será que é desértico ou será que é temperado? Será que é temperado? O que vocês acham? O vermelho representa qual cor? Desértico. Desértico. Então, vamos colocar no desértico? Será que é? O rosa significa o quê? Zona temperada. Temperado. E o laranja? De montanha. Será que tudo isso aqui, essa região, por exemplo, da África, essa região da Austrália, aqui nos Estados Unidos, tá? Tudo isso aqui é de montanha? O que vocês acham? Eu acho que esse daí é desértico, senhor. Deserto. Tá, vamos dar uma olhada? O branco é polar, o verde é tropical, o vermelho é de montanha, o rosa temperado e o amarelo desértico. Não, lembra que eu falei para vocês? Vocês têm certeza? Lembra que eu ainda falei? Pense um pouquinho. Ó, de montanha, a cordilheira, montanhas rochosas e a cordilheira dos Andes. Essa região aqui é do Himalaia, né? Então são, por exemplo, Everest, né? Então são lugares muito, muito altos. Então por isso que o clima é de montanha, tá bom? Arrumou aí, Gui? Quê? Arrumou? Arrumei. Ah, tá bom. Eduardo, tá na aula ainda? Senhor, eu acho que ele já saiu, porque eu vi o nome dele saindo. Ah, tá. Também dei uma olhada aqui, não vi ele não, tá bom? Certo? Tá. Alguma dúvida? Preencher aí certinho? Tá. Então, ó, para a próxima aula, tá? Para segunda-feira que vem. Não faltem, porque eu não vou, por exemplo, dar revisão, igual eu costumo dar a revisão da aula que vem, tá? Então, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou explicar as atividades durante a aula. E aí vai ficar difícil quem não estiver na aula e quem não estiver participando, tá bom? Então, até para vocês entenderem. Então, segunda-feira que vem é a nossa última aula, tá?
do bimestre. Então, não podemos esquecer disso, tá? Estudando o clima, né? Então, a gente vai falar e tudo mais sobre o cerco do mar, o que está acontecendo. Aí a gente fala, por exemplo, das mudanças climáticas, fará com que países inteiros desapareçam, né? Por que a gente fala um pouquinho sobre isso, né? Porque em alguns lugares, devido ao nível do mar, né, da água do mar está aumentando, algumas regiões poderão deixar de existir, né? E por que elas vão deixar de existir? Porque vai aumentar devido ao aquecimento. Então, tudo isso são exemplos que a gente tem, tá? Alguma dúvida até aqui? Vou interromper aqui e hoje nós vamos fazer a revisão, tá? Então, vamos lá. Clima é a sucessão habitual dos estados do tempo meteorológico. A grande variação climática no planeta é resultante da interação dos fatores climáticos, que são os responsáveis pela grande heterogeneidade climática da Terra. Estão diretamente relacionados com a geografia de cada porção da superfície terrestre. A seguir, há apenas fatores climáticos. Olha aqui, ó, preste atenção nisso aqui. Fatores climáticos: altitude, massas de ar, maritimidade e latitude. Isso são fatores climáticos, tá? Que relaciona sobre esse texto aqui de cima, tá? Isto é, aqueles que contribuem para determinar as condições climáticas de uma região do globo. Aí eu pergunto para vocês, tá? Vocês têm aqui... Vou aumentar aqui um pouquinho. Vocês têm aqui uma imagem, a imagem do Monte Everest, tá? Se é do Monte Everest, qual é o fator que determina as condições climáticas dessa região? Altitude. A altitude, porque é um lugar alto, né? Então, olha lá, o fator determinante para o clima da área retratada pela imagem é a altitude. E aqui eu tenho, a altitude é um fator que influencia condições ambientais e por isso é levado em consideração na prática esportiva. O aumento da altitude causa diminuição na pressão atmosférica. Lembra que eu dei exemplo para vocês aí dos jogadores de futebol, né? A maritimidade, não só de futebol, mas eu dei exemplo, tá? A maritimidade é um elemento importante da dinâmica climática, pois interfere na umidade atmosférica e na amplitude térmica diária e sazonal das áreas sobre a sua influência, ou seja, causando, vamos falar assim, maior umidade, a questão de chuvas e tudo mais. O clima polar apresenta as temperaturas mais baixas do planeta, podendo atingir até 50 graus negativos. Situa-se nas faixas delimitadas pelos círculos polares e recebe raios solares durante poucos meses do ano. Tudo bem? Vocês querem dar um print ou 2? Eu dei 2, pronto. Professor, desce um pouquinho até. Tá bom assim? Desce um pouquinho. Eu não tirei de baixo. Obrigada. Tá? Assim também você já pega a página inteira, tá bom? Tudo bem? Vocês gostariam de perguntar alguma coisa? Se alguém puder tirar um print da tela e mandar para o Eduardo, tá? Porque ele falou que depois estaria com problema lá do computador dele que ia desligar com a bateria, tá bom? Tudo bem, meus amores? Sim, senhor. Então ligue a câmera, pelo menos para falar um tchau para mim, né? Cadê? Ah, Gustavo. Você sabe que eu te amo, né? Alti. Arthur, quanto tempo, Arthur? Que saudade de você. Eu acho que eu vou lá na sua casa tomar um café. O que você acha? Gabi, gostei da sua participação hoje, viu? É assim mesmo, tem que participar, tá bom? Arthur, faz um café e chama a gente para ir tomar café, tá? A gente mora perto, tá? Umas 3 ruas, então é pertinho, tá bom? Né, Lô? Nina? Nina? Oi. Eu vou tomar café da tarde na casa do Arthur e jantar na sua casa, tá bom? Tchau, meus amores. Tudo de bom, tá? Professor. Tchau. Tchau. Cadê o Vi? Caiu de novo? Tchau, bom final. Tchau, Thiago. Saudade de vocês, tá bom? Tchau, Ju. Tchau. Tchau, Pedro. Tchau, João. Tchau, Daniel.
Tchau, Arthur. Arthur? Civolano?